Então eu vou falar para vocês sobre a fé inabalável, né? A fé inabalável no sentido do que nós devemos ter em mente como conduta diária frente, vamos dizer assim, às adversidades da vida, né? Os problemas que nós temos aí diariamente que muitas vezes nos testam. Bem disse o Jean aqui no início que parece que a palestra foi feita para ele hoje, né? Eu mal comecei, mas o tema já foi sugestivo, não é, Jean? Porque é algo que a gente muitas vezes se questiona, né? Será que realmente eu tenho fé? Será que realmente eu tenho confiança nas posturas que eu tomo ou nas decisões que eu precisarei tomar no futuro? E principalmente naquilo que vai acontecer para mim futuramente, né? Na confiança que eu tenho em relação ao Pai, ao Criador. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, que seria sabedoria para interpretar e amor para disseminar o conhecimento. Até porque nós temos que, como espíritas, ter um entendimento disso, no sentido também de exemplificar isso nas nossas atitudes diárias, porque as pessoas nos cobram isso. Muitas vezes falam, poxa, mas você frequenta o centro espírita, a casa espírita, você se diz espírita, você se diz cristão, por que não, né? A gente pode usar muito bem essa terminologia, sou cristão, e dessa forma as pessoas acabam imaginando que nós temos uma conduta completamente irretocável, né? Perfeita, e que todas as nossas ações e reações têm que ser baseadas naquela fé, naquela mostra que nós damos diariamente, daquilo que nós temos como crença, né? E a gente sabe que, como humanos, somos falíveis e muitas vezes tropeçamos, muitas vezes temos o nosso momento de vacilo, em que nós estamos ali um pouco desconfiados, né, em relação àquilo que nós estamos realizando frente aos problemas, se nós realmente estamos nos comportando adequadamente e se essa postura realmente é ideal, até como eu disse aqui, para disseminar esse conhecimento daquilo que a gente conquista dentro da casa espírita com aqueles que convivem conosco. E aí vai muito dentro do fator cultural, não é? Nós aqui como habitantes, vamos dizer assim, do continente americano, e a gente sabe que teve lá todo aquele período de colonização, até coloquei aqui a ilustração para vocês do período de colonização espanhola, nos trouxe digamos assim, não sei se é a palavra exata, até porque como espíritas a gente não adota a terminologia karma, mas apenas para que fique claro, para que a gente possa entender, nós todos temos um processo de, aí sim, entre aspas, de karma coletivo, que seria, na verdade, seguirmos algumas tendências que muitas vezes se manifestam especificamente dentro de determinadas comunidades. Problemas diferentes do que você enxerga em outros continentes, por exemplo. É claro que existem muitas coisas similares, tanto para quem habita no continente europeu, asiático, seja lá o que for, mas nós aqui dentro da América temos alguma bagagem já vinda de outras vidas dentro do processo colonial, dentro de todo o processo de transformação que ocorreu nesse continente, desde que o processo, digamos assim, de educação se modificou, de miscigenação, de incorporação de outras culturas. E assim, dessa forma, o espírito que aqui encarna, ele tem algumas missões. Então, algumas coisas, vamos dizer assim, brincando, acontecem tipicamente com os brasileiros ou com os latinos, né? Latino-americanos, vamos dizer assim, porque são alguns tipos de consequências advindas, muitas vezes, realmente de existências pregressas, existências passadas. Então a gente tem que ter confiança nisso, no sentido que, se nós estamos por aqui, aí é um teste de fé, muitas das nossas dificuldades são inerentes ao espaço onde habitamos. Vamos dizer assim, então o Brasil tem muitos problemas sociais, problemas econômicos, problemas em relação à educação e outras coisas mais, não é? Sim, e são problemas que nós juntos como coletividade temos que resolver, temos que juntos caminhar e um através do exemplo com o outro, levá-lo adiante, levá-lo à construção e transformação de toda essa região, vamos dizer assim, a qual habitamos nesse momento. Então, sempre tem uma espécie de polaridade entre os espíritos, que vai desde um vínculo familiar e vai também até um vínculo mais amplo, como dizemos assim, dentro de um país, de um continente, ou por que não até do planeta. E aí, falando do planeta, a gente tem o processo de transição planetária, que a gente escuta muito, né, no Espiritismo, que é o fato de estarmos num período de modificação, em que haverá um predomínio do bem sobre o mal, onde o mal, obviamente, não vai estar totalmente extinto. Na verdade, ele ainda vai existir, mas ele não preponderará
não estará tão evidente como agora, ou nos tempos passados, não tão distantes de agora. E aí o que acontece? Isso a gente dentro do Espiritismo estuda como uma transição que nos levará a um período de transição, né? Essa transição ela já é bem perceptível, nos levando a um plano regenerador, que se escuta muito, né, dentro da doutrina. E esse plano regenerador já é um plano de burilação dos espíritos no sentido mais amplo, de transformação maior, de, digamos assim, de conquistas espirituais mais amplas. E aqueles que não se enquadrarem dentro desse processo, provavelmente eles vão ter oportunidades em outros mundos, né? A gente estudando a Gênese, por exemplo, do Kardec, a gente vai ver isso como sendo algo muito real. Então, é uma coisa que nos leva a acreditar, e aí sim a nossa fé testada constantemente, que se nós não tivermos essa ideia de que tudo pode ser transformado, mas que depende de nós, de como nós nos comportamos, de como pensamos e como agimos não só de forma individual, mas coletiva, esse mundo aqui, este planeta nunca vai se transformar em algo melhor. E a gente sabe que isso é uma coisa inexorável, né? Que está dentro das ordens da criação, que tudo se transforma, tudo evolui, tudo cresce. Então o que acontece? Nós temos que trabalhar a favor disso. E sempre, como eu digo, ter fé que o dia seguinte sempre será melhor. E aí sim, a gente fala muito de guerra das trevas contra a luz, não é verdade? Que sempre existem os obsessores, que sempre existem regiões umbralinas, né, do umbral, que estão ali nos cercando e tentando nos arrastar para o pessimismo, arrastar para a negatividade, nos posicionar como vítimas, como o próprio Luiz aqui diz muito, às vezes ando na vida de fracasso em fracasso. Não é isso, Luiz? Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu gosto muito quando ele fala isso, porque nós temos essa tendência a nos posicionar, às vezes, como vítimas. E nós não somos vítimas, nós temos uma série de oportunidades aí afora, nós temos uma série de conquistas, vamos assim dizer, de ordem científica, de ordem moral, por que não? Porque o nosso espírito ele já está muito mais preparado para uma série de batalhas que tem que ser enfrentadas, e essa batalha das trevas contra as trevas, ela é constante, não adianta. Nós sempre vamos ter aquela vozinha, né, que nos impele a nos posicionar como vítimas, a ser pessimistas, a ser negativos demasiadamente. E de que vai adiantar? De que vai adiantar a gente puxar os cabelos e se debater reclamando da vida, dos problemas sociais, econômicos? Não vai adiantar nada. A gente tem que trabalhar com aquilo que nós temos. E aquilo que o Criador nos oferece é o suficiente, não é isso, Edna? É o suficiente para esse momento. De repente eu poderia ter mais riquezas materiais ou mais redes de contatos de pessoas das quais eu trabalho, eu ajudo, ou da minha família, mas que seriam tantas coisas que eu não daria conta. Então a gente tem tudo aquilo na medida certa. Se eu tenho um filho, é o que eu necessito. Se eu não tenho nenhum filho, é esse aprendizado que eu tenho que ter. Se minha família é grande, ela é pequena, se meus entes queridos desencarnaram antes de mim ou vão depois, isso tanto importa. O que importa é que a prática da caridade, do espírito fraterno e o crescimento que nós podemos propiciar uns aos outros tenha que ser levado em conta. E essa é a grande batalha. Amarmos como irmãos. A mensagem do Cristo que é tão simples. Isso. E a gente às vezes esquece. É tão difícil de cumprir. Não é? Tão simples, né? Tão simples, né? Mas o Jean diz muito isso. Ele fala assim, às vezes a gente fala, poxa, a humanidade são todos aqui meus irmãos. Mas tem uns irmãozinhos difíceis, né, Jean? Você fala, nossa, que patota, né? Eu moro num bairro bem complicado, né? Tem pancadão lá, não é isso? Tem batida policial, acontece de tudo. Mas eu tenho que ser um exemplo, eu tenho que ser uma célula de luz dentro daquela comunidade, daquele espaço onde eu habito. E aí sim, a gente fala muito ali das crianças diamante, índigo, cristal, que são as novas gerações de espíritos que estão reencarnando no plano terreno. Isso é fato, isso é fato. A gente pode observar aí a garotada hoje em dia, quantas potencialidades eles já trazem, não é? E muitas vezes prontos já para coisas que nós levamos tanto tempo, não é, Érica? Para poder. A Érica que trabalha aqui com a infância sabe disso. Quanto tempo a gente levou para chegar naquele ponto que às vezes as crianças já vêm prontas hoje em dia? Você fala, gente, como é que é isso? André, como é que é isso? Incrível. E eles nos ensinam com atitudes, comportamentos, e a gente começa a ter um pinguinho a mais de esperança. A gente começa a acreditar que o cara lá sabe bem mais do que a gente, e o que ele está já preparando para daqui a pouco é um salto
muito positivo, e a gente tem que estar preparado para isso. Se a gente ficar aqui, ai meu Deus, não vai adiantar. Né? Então esse pensamento otimista, progressista, de crescimento, é uma coisa muito legal do Espiritismo, e que é o que traz todos nós aqui. Hoje nós estamos em poucos aqui, estamos num dia de teste, né? Temos aqui o André, o Emilson, a Edna, a Érica, o Luiz, o Jean e eu. E mais quantas pessoas? Quantos espíritos? 5.000. O Jean disse que temos 5.000 espíritos aqui. E aí, assim, é muito legal, porque se nós estamos aqui nos emanando, é porque existe alguma coisa a qual trabalhar em conjunto. E esse é o verdadeiro espírito fraterno que nós, como espíritas, temos que ter em mente. Hoje eu tive um exemplo muito grande com um cliente meu, que é católico, fervoroso, praticante, e ele falou, doutora, de que religião? Eu falei, sou espírita. Eu tive um grande amigo, eu já perdi contato com ele, que era um espírita praticante, boa pessoa. É bacana a doutrina de vocês, né? Aí aproveitei, já dei aquela, né? O Luiz conhece muito bem, né? Já dei aquela doutrinada nele assim, falei algumas coisas, né? E tentei nos posicionar como cristãos muito próximos à crença católica. Ele falou, nossa, que bacana, você vê, é tão próximo, né? Eu falei, é tão próximo, e às vezes a gente fica brigando por nada, fica se degladiando por nada. As pessoas ficam discutindo por assuntos estéreis que não vão levar à construção. E esse é o objetivo, essa é a fé inabalável, que nada faz modificar o nosso ideal principal, que é o espírito da fraternidade, do amar-vos uns aos outros. E que nós acabamos muitas vezes nos pegando por coisas pequenas, como um simples desejo de seguir esta ou aquela religião, aquela ideologia política, social, e seja lá o que for, não é? Então, que a gente pense nisso. E muitas crianças estão vindo agora para nos mostrar que isso é muito importante, a união. Em relação ao nosso corpo físico, eu também diria que nós temos que cuidar dele, porque ele é o veículo de manifestação do espírito na matéria. Então, se nós não tivermos uma boa alimentação, nós não tivermos boas horas de repouso, não nos cuidarmos no sentido daquilo que pensamos, que isso é a sintonia, em polarizarmos os nossos pensamentos em coisas produtivas, a gente não vai modificar isso aqui nunca, não é? Esse organismo, ele é um grande, vamos dizer assim, esse planeta, na verdade, é um grande organismo, e nós somos células. E se as células estão doentes, elas contaminam o organismo todo. Então nós temos que tornar esses pequenos pontos de luz maiores e maiores e maiores. E a modificação é através da nossa conduta, de como pensamos, como agimos, e como nos damos exemplos aos que estão ao nosso redor. E assim, aquilo que eu falei outro dia aqui numa das palestras, acho que foi online até, que a melhor coisa que a gente pode fazer para o nosso semelhante é inspirá-lo. É inspirá-lo. Não é uma ajuda material ou grandes debates, muitas vezes é simplesmente inspirá-lo. Pontuar ao seu semelhante aquilo que ele tem de melhor, em vez de ficar cutucando naquilo que ele tem de pior ou negativo. Fala, poxa, você tem uma coisa que eu gosto muito, você fala de tal forma, ou você faz aquilo, eu acho fantástico. E a pessoa muda totalmente a sintonia dela e começa, ao invés de ser reativa com você no seu cotidiano, ela começa a se polarizar com você em relação a pensamento e direcionamento, que é o que a gente precisa, né? Eu tenho meus defeitos, vocês todos têm, e a gente tem que juntos ver o que cada um tem de melhor a oferecer. E com isso seguir os exemplos de que cada um pode também nos dar. Então a postura do verdadeiro espírita em tempos de crise não é só o orar e vigiar. Claro que o orar e vigiar é você criar um escudo de proteção. Não um escudo que seja uma muralha que te impeça de sair para o embate diário ou receber, que seja desde uma agressão ou um benefício, no sentido de eu me encapsulo e me protejo, porque o que vier, mesmo que pareça ser bom, pode não ser tão bom. E às vezes as pessoas ficam assim, perdem oportunidades de convívio importantes, deixam de viver a vida da forma como ela deve ser vivida, com integralidade, não é? Que é você, ao se despertar, ver tudo aquilo que está ao seu alcance e executar, né? Por menor que seja. E não se acovardar, se entrincheirar e ficar dentro daquelas esferas do negativismo, que muitas vezes as mídias sociais, por exemplo, nos levam a pensar que está tudo perdido, que o mundo está acabando, que as pessoas e a humanidade estão cada vez piores. Isso não é verdade, isso não é verdade. E tem muita gente ali esperando o seu contato. Tipo, oi, tudo bem? Vamos tomar um café?
Hoje eu tenho uma mensagem para me mandar. Hoje eu aprendi alguma coisa na casa espírita, num curso que eu fiz, um vídeo no YouTube. Hoje eu assisti um filme que trouxe uma história muito interessante de superação, ou mesmo que seja um filme histórico em que eu aprendi com os erros de outros, algo que eu posso fazer diferente hoje. O mundo está aí cheio de oportunidades e a gente às vezes deixa passar por bobeira. Não é? E o Espiritismo nos convida a isso, ao conhecimento. Não é só orar e vigiar, mas é também aprender e crescer, e evoluir e se tornar cada vez melhor. E aí o nosso querido codificador Kardec sempre disse ali que a fé inabalável só a que pode encarar frente a frente a razão em todas as éticas da humanidade, não é verdade? Até porque se você tem crença em Deus, se você acredita que Ele vai nos suprir de tudo, então todas as construções ou coisas da natureza são coisas provenientes de Deus. Então aquilo que o homem cria pode ser usado para o bem ou para o mal, mas se ele é usado de forma positiva, ele nos dá mais esperança e mais fé de que lá na frente as coisas ficarão melhores. Você pode ver a evolução da humanidade, não é? Hoje em dia, quanto conhecimento científico, evolução da medicina, da engenharia, de várias tecnologias que trouxeram conforto e benefício. E não só o ser humano, muitas vezes a natureza, os animais, usados de forma positiva para a construção, manutenção das espécies, manutenção da natureza, eliminação de poluição dentro do ambiente terrestre, soluções para alimentação. Hoje em dia você vê tanta coisa que nos dá muita esperança e você fala, poxa, eu tenho fé que lá na frente isso aqui vai ser a solução. E a gente pode, observando a história, ver que realmente muita coisa se modificou positivamente, não só coisas que você fala, poxa, o homem está destruindo o planeta. Ele está aprendendo com o planeta. E Deus muitas vezes direciona com catástrofes naturais, com descobertas científicas e outras coisas mais que vão educando, não é? É como um educandário. O educandário você tem lá, começa lá no ensino infantil, no brinquedão, lembra da história do brinquedão, né, que a gente falou no curso aqui, né? Tem o brinquedão lá, aí um tropeça, cai da grade, outro pega o bloquinho e enfia na cabeça do outro, o outro pega o bloquinho e constrói uma casinha, e outros chora e fica chamando a mãe. E aí eles vão aprendendo, né? E vão crescendo como é o ser humano no plano terreno. Ele vai aprendendo com seus erros e com seus acertos. E ele vai ganhando conhecimento gradativamente, ele vai crescendo, e assim ele começa a pensar, poxa, se eu fizer isso, eu vou prejudicar a mim lá na frente, ou a mim agora, eu vou prejudicar os meus semelhantes, isso aqui eu posso ajudar as pessoas, posso ter o meu ganho material com isso? Por que não? Não tem nenhum pecado, mas desde que isso não prejudique uma coletividade. Então, toda essa evolução ela é necessária e o Criador está aí nos monitorando e nos levando adiante. Temos que ter fé. A doutrina espírita nos ensina, então, a interpretar todo tipo de comunicação, aí sim falando da parte realmente de comunicação do plano espiritual, de forma consciente, sem apelar para o sobrenatural. Muitas vezes a gente fica meio iludido com algumas comunicações e nem deixar-se levar pela fé cega na primeira suposta manifestação ou comunicação que nos chega aos olhos e ouvidos. Muitas vezes a gente sai disseminando e multiplicando informação nas redes sociais. Olha, isso aqui é uma mensagem do Chico Xavier. A gente nem verificou se aquela mensagem realmente procedeu de um lugar que tenha, vamos dizer assim, base, não é isso? Já para poder multiplicar essa informação e difundi-la. Muitas vezes existem dentro da comunicação alguns ruídos que mostram que, poxa, mas não pode ser, ele não é possível. Ele não usava esse tipo de abordagem, ele não usava esse tipo de palavreado, ele não falaria isso, ou fulano de tal não teria esse tipo de postura ou conduta nos gerando ilusões. E muitas vezes nós somos iludidos com a crença de que esse ou determinado espírito nos enviou uma comunicação sem antes checá-la. Muitas vezes nós acreditamos que algumas transformações vão acontecer de forma momentânea, porque houve um certo burburinho dizendo de que chega-se o final dos tempos ou grandes transformações planetárias, e a gente se assusta, não é? Porque fala, pelo amor de Deus, onde que nós estamos indo? E o Criador nunca faria isso com a gente de uma forma abrupta.
É isso que eu quero dizer. Nunca de uma forma repentina. É tudo passo a passo. É como um rio que vai correndo e desviando dos obstáculos que ele encontra, e gradativamente ele vai ganhando corpo até desaguar no oceano, que esse é o grande objetivo. Nós desaguarmos o nosso processo todo no oceano do conhecimento, da evolução, do crescimento. E isso é acreditar no Criador. Já meio que finalizando aqui, eu coloquei aqui para vocês: cabe ao simpatizante da doutrina espírita escutar com os ouvidos e com o coração, ler com os olhos, mas também interpretar com a razão aquilo que deve ser compreendido. A nossa querida fé racional ou fé raciocinada, que o nosso Kardec nos colocou como algo muito importante dentro da doutrina. Ela não pode, ela deve ser a fé inabalável, certo, Jean? Fé inabalável, mas não a fé cega. Aquela fé que nos leva a cometer, muitas vezes, até delitos ou desvarios que nos vão trazer arrependimento lá na frente. E você fala, poxa, eu não precisava ter feito, ido de joelhos até a Aparecida do Norte, né? Eu ganhei um problema aqui no meu corpo físico, arrebentei os meus joelhos que eu não vou conseguir andar mais. Isso é apenas um exemplo que eu estou dando, assim, bem forte, para a gente imaginar que muitas vezes a gente é movido por essa fé cega de arrebatação, e que isso não é necessário. O que o Criador deseja para nós é que a gente comece a gradativamente transformar o nosso ser, diariamente nos conectando com Ele e tentando escutar ali, vamos dizer, nas entrelinhas da voz da consciência, aquilo que deve ser feito. E se você, ao despertar de manhã, parar para pensar um pouquinho de o que você tem que realizar naquele seu dia, como você deve reagir ou agir frente àquelas dificuldades que aparentemente podem vir, você vai começar a ver que a situação não é tão complicada e que às vezes a gente está um pouco, digamos assim, ansioso demasiadamente, a gente quer pular etapas. E o Criador nos dá as coisas que têm que ser dadas na hora certa. E essa é a fé inabalável que a gente precisa ter. Temos que ter, então, consciência, meus queridos, de que os espíritos, tanto como seres encarnados, possuem diversos graus evolutivos, voltando ali às comunicações, e nem sempre sabem de tudo. Para ser sincero, a grande maioria dos espíritos vinculados ao plano terrestre estão ainda muito longe de compreender todas as verdades. Eles estão muito mais próximos de nós do que das esferas espirituais mais elevadas. Claro que eles recebem também comunicações de espíritos de hierarquia maior. E muitas vezes nos trazem, vamos dizer até uma palavra bacana, revelações. Mas na grande parte das situações, eles estão ali apenas como monitores, como auxiliares. É como você fazer uma faculdade e você está no terceiro ano da faculdade e você monitora os alunos do segundo ano. Não é isso, Jean? Você já tem um pouquinho mais de conhecimento, você já tem uma visão um pouquinho mais ampla, mas você não sabe de tudo. Mas você pode ajudar aqueles que estão um pouco atrás, trazendo eles junto a você e tentando conduzi-los adiante. Não é isso? E tem alguns que passam, né? Quando você vê, eles já estão lá na frente. Tá? E esse é o objetivo, a gente estar ali preparado para esses desafios e ter a fé de que tudo acontece na hora certa, de acordo com os desígnios do Criador. Eu acho que é esse principal que nós devemos ter em conta, ter em mente, que é o mais importante. Nada acontece antes da hora, não é isso da folha, não há uma folha que caia sem o conhecimento do Criador, de Deus, ou sem a sua permissão, na verdade. E assim, tudo isso é algo que nos mostra que realmente tudo acontece na hora certa. E nós temos as etapas a serem cumpridas. Não adianta tentar queimá-las. E ter aquela fé inabalável de que na hora certa estaremos prontos para essas conquistas, para usufruir da melhor forma possível. Outro ponto importante que eu trouxe aqui para vocês é que deve ser levado em consideração aqui o fato dos médiuns que recebem uma comunicação, muitas vezes também colocam ali o seu pensamento, o que eles sentem, e suas verdades individuais no contexto de uma mensagem ou intuição. E isso ocorre bem mais do que imaginamos. Muitas vezes, no ímpeto ou na intenção de auxiliar aquele que vem à casa espírita, o médium também acaba se tornando um pouco ansioso em algumas situações e tentando ajudar da sua forma também. Ele passa a comunicação, ele passa aquilo que ele intui no sentido de ajudar aquele que busca um auxílio dentro da casa espírita, mas ele também tem o seu lado, não é?
individual que também se manifesta ali. Então a gente tem que acreditar que realmente a gente está aqui para se ajudar e que a gente não é totalmente controlado. Nós médiuns, aqueles que vêm à casa espírita, que porventura incorporam, recebem mensagens, eles não são totalmente controlados pela espiritualidade. Eles são muitas vezes apenas intuídos. Eles muitas vezes, e grande parte das vezes isso é verdade, eles também utilizam os seus próprios dons individuais, né? E até por isso nós temos algumas afinidades. Muitas vezes a gente tem uma empatia maior com um outro membro da casa espírita, e isso é muito normal. Isso acontece em qualquer convívio social. Certo, dona Edna? É isso? Não é? Eu vejo a Edna aqui, eu já quero agarrar ela, abraçar ela, beijar. Eu já não sinto mesmo pelos outros, sabe? Ela não gostou. Brincadeiras à parte, é uma coisa natural. A gente tem essa polaridade mais próxima com alguns do que com outros. É bem natural, não é? Mas que a gente tenha o entendimento de que a casa espírita, esse é o resumo do que está aqui agora, não é a casa dos milagres. Certo, tio Luiz? Não é a casa dos milagres. O milagre acontece quando? O que o tio Luiz poderia nos dizer aqui? O milagre acontece quando? Você quer. Hã? Você quer fazer. Ele foi rápido e direto. Quando você quer fazer um milagre. Perfeito. Quando você quer. Porque se eu não quero fazer um milagre, não adianta, né, Jean? Não adianta vir tomar 500 passes aqui e vem o mentor e fala um monte de... Nossa, que legal, o mentor falou. No dia seguinte você não faz nada. Não adiantou. Conheça a ti mesmo. Conheça a ti mesmo. Nova você mesmo. Nova-te a ti mesmo. Se você negar isso, você não vai conseguir nada. Não adianta. Não adianta. Quantos anos eu frequento aqui o Cartas e o tio Luiz puxa a minha orelha? E assim, a gente melhorou lá uns porcentinhos assim, mas tem tanta coisa a ser melhorada, né? Mas o que basta é a intenção e a fé. Né? A fé de que amanhã eu estarei melhor, né? Que a fé que amanhã juntos, cada um de nós estaremos melhores. Né? E assim, entender que tudo vem na hora certa, da forma certa, né? Para deixar bem mais amplo esse entendimento. Não é só na hora certa, mas da forma certa, né? Porque às vezes vem totalmente diferente do que nós esperamos e vem de uma forma até melhor. A gente se surpreende e fala, nossa, mas foi melhor do que eu esperava, que legal, olha, valeu a pena o caminho, valeu a pena a jornada, valeu a pena o sacrifício, valeu a pena até as noites mal dormidas, que muitas vezes foram apenas por preocupação. Não por questionar o Criador, não por não acreditar que era possível, mas simplesmente por sermos humanos, sermos espíritos ainda em fase de crescimento, de evolução, e que temos nossas fraquezas, né? Quem nunca, né? Quem nunca sentou ou deitou ali, encostou a cabeça no travesseiro e começou a chorar, né? Falou, nossa, que droga, nada dá certo. Faz parte da nossa natureza. E eu tenho certeza que o Criador gosta muito disso. Ele fala, olha lá, ele tem fé. Se ele está ali preocupado é porque ele está querendo me trazer uma mensagem também reversa, no sentido de que, Pai, me ajuda, me mostra que realmente isso é capaz. Ou que eu sou capaz, né? Que isso é possível, na verdade, que eu sou capaz. E a fé inabalável é aquela fé que não vacila. Ela pode muitas vezes, não é? Ela pode muitas vezes se sentir insegura. E nesse momento é onde a gente questiona apenas, mas não no sentido de achar que somos vítimas, mas é isso aí mesmo? Estou fazendo certo? Estou com medo, mas eu acredito. E se eu acreditar, não tem como errar. Vai chegar o momento que nós vamos chegar à conquista. E o nosso querido Kardec deixou essa mensagem que é o nascer, morrer, vejam bem, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Por isso que nós somos espíritas, porque a gente acredita piamente na reencarnação, né? No nosso retorno ao corpo físico, no sentido de assumir uma nova roupagem, assumir um novo cenário, digamos assim, no qual nós vamos ter que desempenhar, atuar dentro daquilo que nós temos como conhecimento adquirido e mostrando ao Pai que nós somos capazes de conquistas maiores, né? E aí sim há o equilíbrio do que é bom e que é ruim, que nós vamos pôr na balança e vamos transformar tudo isso em crescimento. Esse é o objetivo. Essa mensagem para a gente botar ali a nossa fé sempre adiante. Muito obrigado, gente. Certo?